Glórias ao Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo também os irmãos e amigos que participam pela internet. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos ler Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Exaltado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Nós lemos, irmãos, uma passagem que fala sobre um casamento e a festa. E fala sobre uma ceia. E quando diz que a noiva, a esposa do Cordeiro já está pronta. Interessante que a primeira ceia que foi feita ou instituída foi quando o povo estava no Egito. O povo de Deus estava no Egito, todos conhecem a história. E a palavra diz que o povo sofria muito. Era um peso de Faraó. O povo estava debaixo daquele jugo, somente sofrendo. Era o povo de Deus. E a palavra diz que o Senhor resolveu tirar aquele povo dali. Aí preparou Moisés. Moisés chegou lá, entregou as revelações. E o Senhor disse que ele iria endurecer o coração de Faraó. Foram 10 sinais que nós conhecemos como pragas. Eram os sinais que Deus dava. O sangue, a água se tornou em sangue, a praga das moscas, a praga das rãs. E as duas últimas pragas, a penúltima foi as trevas. A Bíblia diz que escureceu o Egito. Uma escuridão total. Foi a penúltima. E a última foi a morte dos primogênitos. Aí Faraó não suportou mais e deixou o povo ir. E a palavra diz que o povo saiu. Foi uma grande festa, uma grande alegria. E passaram o Mar Vermelho, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Todos conhecem a história. Mas interessante é que na última noite que o povo estava no Egito, o Senhor mandou fazer uma Páscoa. Mandou fazer uma janta, uma ceia. E a janta era o seguinte: era sacrificado um cordeiro, e o sangue do animal era posto na entrada, na porta da casa. E as pessoas, os hebreus, comeriam, aquela carne não cozida nem crua, mas assada. Porém, havia um preparo. Qual era o preparo? Vestidos, lombos cingidos,
cajado na mão e sandália nos pés. E o Senhor disse: nesta noite eu vou tirar meu povo do Egito. Ninguém saia de casa nessa noite. Aí a palavra diz que à meia-noite houve um grito: a morte na casa dos egípcios, a morte dos primogênitos. E no povo de Deus havia vida e havia luz. E o povo saiu até o local que o Senhor falou que levaria. 40 anos depois chegaram no destino, na terra prometida. Mas, irmãos, o que é que nós queremos aprender nessa noite com essa palavra? O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Israel. Ele é o Deus de todas as nações. Quando nós lemos o Apocalipse, que diz assim, que há uma festa, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ou convidados às bodas do Cordeiro. E disse: essas palavras são fiéis, são verdadeiras, são as palavras de Deus. Irmãos, eu sempre digo e repito: nunca teve na história da humanidade uma geração para ter os benefícios dessa geração que estamos vivendo. Nunca teve. Hoje está tudo sobrando. Tudo sobrando. Estou falando a nível de Brasil. Porque tem países por aí que a situação está feia em relação à alimentação para a população. Mas aí é outro assunto. E nós estamos vivendo a melhor geração da parte física. Mas para a geração dessa passagem que nós lemos, que é das bodas, do casamento, nós estamos vivendo a pior geração, geração espiritual. Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal e não tem outro sinal. Isso quer dizer que a palavra, a profecia está em silêncio. Só está se cumprindo aquilo que já está escrito. Quando o Senhor diz assim: bem-aventurados são aqueles que são convidados. Eu fui convidado. Vocês que estão aqui nessa noite foram convidados. Os irmãos e amigos que estão participando pela internet foram convidados. Agora eu quero saber quem vai participar dessa festa. Por quê? Porque a palavra diz que houve uma outra ceia, uma outra festa, em uma parábola, e foram distribuídos vestes. Quem distribuiu foi o dono da festa, que nós entendemos que era o pai do noivo. Ele distribuiu vestes que chamava-se vestes nupciais. E a palavra diz que no momento aquele homem, o dono da festa, foi olhar os convidados. Chegou lá e encontrou uma pessoa, encontrou um homem que estava com as vestes diferentes. Ele disse: amigo, como tu entrastes aqui sem as vestes nupciais? Aí a palavra diz que aquele homem se entristeceu e ele mandou seus servos pegarem e jogar lá nas trevas. Aí ele diz assim: onde haverá ranger de dentes. Irmãos, prestem bem atenção. O momento que estamos vivendo não é de brincadeira. Quando foi instituída a Páscoa, houve uma morte.
antes da meia-noite. Qual foi a morte? A morte do cordeiro. A morte do cordeiro era para trazer alimento e também alegria para aquelas famílias do Egito. Do Egito, não, de Israel. E a palavra diz que houve um preparo. Qual era o preparo? Era a forma de se alimentar do cordeiro. Não era carne crua, nem cozida, era assada. Eu já falei uma vez, crua é a Bíblia na letra. A letra mata. Cozida é o espírito de religiosidade trazendo informações. É o que o homem coloca na ideia dele. Aí o Senhor diz: vocês não querem a palavra nem crua nem cozida. Vocês recebam o cordeiro revelado pelo Espírito no fogo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, o momento que estamos vivendo é um momento de distração. Distração. Satanás é esperto, muito esperto. Aquele que pensar que vai vencer o inimigo na força está enganado. Nós lemos aqui também que a esposa do cordeiro já está pronta. Todos estão convidados para a festa e a esposa já está pronta. Quem é a esposa? A igreja. Agora eu lhe pergunto: como é que está o relacionamento da esposa com o esposo? Como é que está o nosso relacionamento com o nosso Deus? Quando o Senhor orientou a Moisés a dizer a Faraó: Faraó, deixa meu povo ir caminho de 3 dias no deserto para adorar. A Bíblia diz que Faraó falou: quer dizer que vocês estão tendo tempo para adorar? Vou multiplicar a carga. Multiplicou o serviço. E o povo foi mais oprimido ainda. Seja inteligente, irmãos. A primeira coisa que o inimigo sabe é que o casal que não tem intimidade, esse casamento não vai longe. Não vai longe. E se for longe, pode até seguir, mas é fachada. É um casamento de fachada. Porque é necessário que o casal tenha intimidade. E a intimidade que eu estou falando não é somente a relação sexual do casal. A intimidade é tudo. É confiança, é carinho, é cuidado, é dedicação, é a presença um do outro na vida recíproca. É aquela preocupação, é aquele zelo, é aquele carinho, é aquele amor 100%. Porque o inimigo sabe que quando começa a distanciar, aí acontece dificuldades e graves. É por isso que o apóstolo Paulo até orientou sobre a questão de jejum, que não seja prolongado entre o casal. Mas enfim, trazendo para nossos dias, como igreja e Jesus, como esposa e como o esposo Jesus. Eu pergunto a vocês, se o casal, homem e mulher, eles perdem a comunicação, a intimidade, os cuidados, os afetos, eles correm um grande risco. Imagina se nós perdermos a intimidade com o nosso amado Jesus. O que é que vai acontecer? Vai ser um casamento de fachada. É onde nós chamamos crentes religiosos. Apenas a capa.
apenas o exterior. É por isso que quando o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que são convidados, é porque o Senhor diz assim: mais do que felizes são aqueles que estão indo para o céu, aqueles que estão convidados para o grande dia, que é o arrebatamento da igreja. Irmãos, é impressionante as semelhanças. Vocês lembram que as penúltimas pragas do Egito foram trevas e morte? Podem ler lá, das 10 pragas, as últimas foram trevas, escuridão e morte. Vocês já perceberam o clima de morte e de trevas que está pairando na terra nessa última hora? De todas as formas de injustiça acontecendo, tudo quanto é coisa ruim. O mundo vive em trevas, o mundo jaz no maligno. Mas só que tem um detalhe: o Senhor disse que na casa que tivesse o sangue na entrada da porta, a morte não entraria. Quando ele disse não entraria, está falando no Egito. Mas quando nós lemos o Salmo 91, nós sabemos que onde tem a presença de Cristo, a morte não entrará. Não entrará. Então, irmãos, preste bem atenção. Quando o Senhor morreu, o Cordeiro morreu. Jesus morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Ele morreu para que nós tivéssemos eternidade, para que nós tivéssemos perdão do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só que tem um detalhe, preste bem atenção. Lembram que lá no Egito o faraó multiplicou a carga para o povo não ter tempo de adorar? Hoje a mesma coisa. Hoje a carga de trabalho, de preocupações está tão grave que o adversário está conseguindo atrapalhar os casamentos, homem e mulher, e está destruindo a comunhão entre a igreja com Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém tem tempo para nada. O casal às vezes nem se encontra nem umas vezes por semana, ou às vezes às pressas, ninguém tem tempo para nada, porque todo mundo correndo atrás do dia a dia. Está errado? Não. Só que tem um detalhe: é uma questão de escolha. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se eu quiser ir morar no céu, eu vou ter que separar tempo para que eu possa buscar o meu Senhor, para que eu possa ser renovado, para que eu possa ser revestido, para que a minha fé esteja ativa, para que o envelhecimento espiritual não me pegue. Todas as vezes que nós lemos uma passagem que a noiva vai encontrar, que a mulher vai encontrar o esposo, diz assim: as melhores vestes. A Bíblia diz que Esté, antes de entrar na presença do rei Assuero, era. A Bíblia diz que ela estava 6 meses no óleo e 6 meses no perfume, para entrar uma vez na presença do rei, para dormir com o rei, para ter intimidade com o rei. 6 meses no unguento, no perfume, 6 meses no óleo. Isso quer dizer o ano inteiro, para entrar uma vez na presença dele.
Nós estamos vivendo um momento que nós vamos entrar para sempre na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu pergunto a vocês: vocês acham que vamos entrar de qualquer jeito? Vai não, irmãos. Pode ser parte da igreja de Éfeso, ou pode ser parte de qualquer igreja. Ou nós vamos buscar nossa vida de santidade, santificação, na linguagem, nos pensamentos, nos passos, nas orientações do Senhor, ou pode ter certeza que vai ficar fora no dia do arrebatamento. Porque a palavra diz, o próprio Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: por que vocês estão ansiosos com o que há vez de comer ou com o que há vez de vestir? Olhai as aves dos céus, os lírios do campo. As aves nem plantam nem colhem, nem os lírios não, as aves não plantam e nem tecem. É isso? Mais ou menos assim. Ele disse que assim como o Senhor cuidava das aves e cuidava dos lírios, Ele cuida de nós e muito mais da gente. O que é que o Senhor quis dizer? Vocês tenham cuidado de não ficarem se preocupando somente com o amanhã, o dia a dia, as coisas materiais, e perca a comunhão comigo. Eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos, sem medo de errar. Dê uma olhadinha no tempo. Uma vez Jesus falou para os discípulos, disse assim: vocês não dizem que daqui a tantos meses já vai começar a colheita? Aí ele disse: porém eu vos digo, o campo já está branco. Ele quis dizer o seguinte, que o tempo será antecipado, e é. O Senhor disse que se não fossem abreviados os dias, não se escapava ninguém, não se salvava ninguém. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós só temos uma decisão: ou nos apegamos com o Senhor, assim como uma mulher que ama e é dependente do seu esposo para tudo, estaremos sempre na presença dele, na oração, no louvor, na busca, na evangelização, fazendo a vontade dele, ou pode ter certeza que vai ter graves problemas aqui na terra. Sabe por quê? O Senhor disse assim: Jeremias, vai à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Lá tu ouvirás as minhas palavras. Aí a palavra diz que Jeremias chegou, estava lá o oleiro trabalhando, fazendo vasos. E Jeremias apenas olhou, e o Senhor disse: está vendo, Jeremias? Você viu que o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso quebrou na mão dele? E ele fez novamente? Aí o Senhor disse: assim sois vós nas minhas mãos. Porventura não poderia fazer convosco ou com vós aquilo que o oleiro estava fazendo? Escute, irmãos, sejam inteligentes. Nós estamos na mão do oleiro, do nosso Senhor. Nós aqui presentes e os nossos irmãos que estão participando pela internet, inclusive nossa irmã Tânia Regina, minha advogada, que Deus abençoe, lá do Paraná. Todos nós estamos nas mãos do Senhor. Seja inteligente. Vamos dizer que aqui fosse um vaso
de barro. Eu vou usar isso aqui. E tivesse uma manchinha meia de lodo, alguma coisa assim que sempre dá em vasos. E se a gente vai limpar, como é que a gente limpa? Depende do lodo. Tem coisa que você passa um pano molhado, sai. E tem coisa que precisa dar uma raspadinha no vaso. Se você não quiser ser raspado, amassado, se curva perante o Senhor. Participe da ceia do Cordeiro da última hora. Vestes, lombos cingidos, cajado na mão e sapato nos pés. O que é que o Senhor quer dizer? Irmãos, preste bem atenção. Tem gente que diz, eu já ouvi muito, e às vezes fica apenas só meditando. Tem gente que diz que não tinha problema até quando se converteu. Aí diz que quando se converteu começou uma luta. Eu digo, meu Deus, não entendeu nada. Sabe por que que a pessoa acha que a luta começou quando ele se converteu? É porque quando ele se converteu, ele ressuscitou, ele estava em coma. Ele estava na mão de Faraó. Só decepção, sofrimento, derrota, tristeza, pecado. A pessoa não sentia mais nada. Agora, quando a pessoa se converte, assim, aí cai em si, começa a receber o Espírito Santo e começa a dizer assim, não, agora eu não vou na onda mais do inimigo, eu não vou mais. E aí começa a reagir. É por isso que a pessoa acha que só tem problema quando se converte. E muito pelo contrário. Eu digo sem medo de errar. Quando nós nos convertemos, ali se encerraram todos os nossos problemas. Eu digo e provo. Sabe por quê, irmãos? O nosso maior problema é o inferno. Mas quando nós nos convertemos, nós temos nova vida pelo sangue do Cordeiro. Essas batalhas aqui na terra, todas elas, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quando a gente se converte, aí sim, aí nós temos vida e vida em abundância. Para encerrar, escute bem, preste bem atenção. Jesus disse: o reino do céu é semelhante a um homem que descobriu ou que achou um tesouro escondido. Foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque ali estava o tesouro. Se você tem consciência do que é a eternidade, se você tem consciência do que é o céu, você vai se desfazer de tudo que essa vida oferece e vai comprar esse tesouro, que é Jesus. E o próprio Senhor disse assim: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, irmãos, Jesus já morreu lá na cruz. Ele morreu para nos dar perdão, saúde, vida, eternidade, nos dá paz, nos dá tudo. E agora, como nós não vamos ficar mais nessa terra, porque naquela época o Senhor mandou Moisés, Moisés já representava Jesus, tirando o povo de uma terra de sofrimento para uma terra de paz. Jesus vem nos buscar para que a gente possa morar com Ele no céu. Está escrito, Ele vem nos buscar. Só que eu digo aos irmãos, viu? Gente desmantelado no céu não entra não, irmãos. Precisamos se organizar em tudo. Em tudo.
Porque esse nosso Deus é perfeito em tudo. Ele deu uma advertência lá a Marta e a Maria. Maria estava ouvindo a voz do Senhor e Marta preocupada com os afazeres e ainda reclamando: mestre, diga a Maria que me ajude a limpar a casa, a fazer comida. Jesus disse: Marta, Marta. Aí ele diz assim: Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. Ninguém vai tirar dela. Então, irmãos, é lindo o Evangelho, é linda a palavra de Deus, o céu é lindo, mas o povo que vai morar no céu também é lindo, irmãos. Não é de qualquer jeito, não. Precisamos nos organizar. Precisamos oferecer uma oferta perfeita ao Senhor. O Senhor disse: avisa ao povo de Israel que traga óleo puro da oliveira, para que a lâmpada esteja permanentemente acesa no templo. Escute, para que possamos ter vida e ter a presença do Espírito Santo, nós temos que buscar óleo na oliveira verdadeira, que é Jesus. Tem que ter renúncia, prioridade, tempo. O casal que não tem tempo para si, esse casal não suporta. As coisas vão vencê-los. O casal entre Deus e a gente, quem não tem tempo para o Senhor, pode se considerar um derrotado. Eu digo sem medo de errar, porque a nossa vitória está na presença dele, irmãos. A nossa vitória está na presença do Senhor. Cada um, como disse, se eu não me engano, foi Josué, cada um pode seguir aos deuses que quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que eu quero dizer com essa passagem? Cada um pode seguir os conselhos religiosos que todo mundo ensina. Eu vou seguir o conselho que Jesus me ensinou. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém, irmãos? Nós temos prazer de estar na presença dele. Coisa maravilhosa. Volta lá, Apocalipse, Camila. Regozijemo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Escute, a igreja não vai se preparar, irmãos. A igreja fiel já está preparada. Se Jesus voltar hoje, ela tem que estar pronta. No arrebatamento não dá tempo de trocar de roupa, não. A Bíblia diz que é como um raio que sai do Oriente para o Ocidente. Trocar de roupa que eu estou falando não é essa roupa física, não. Eu estou falando que no arrebatamento não dá para ser lavado no sangue de Jesus. E o Senhor disse: nesta noite ninguém saia de casa. Lá no Egito. A mesma orientação agora. Nesta noite ninguém tire a mente da presença do Senhor. Cuidado. Muito cuidado. Nós vamos